Pronto, obrigado, Rosângela. Como eu mencionava, então, né, as pessoas que se colocam numa posição fora da proteção de Deus, ou seja, elas escolhem não se envolver com Deus ou não ter interesse, né, nesse relacionamento com Deus, essas pessoas estão expostas, né, aos ataques do inimigo. E ele é, como eu mencionei, muito cruel, né? Agora, quando existe uma pessoa, um parente, um amigo, ou seja lá, um cristão, que intercede especificamente por aquela pessoa, isso dá possibilidade para que Deus atue em favor daquela pessoa e o proteja, o guarde ou supra as suas necessidades, mesmo que essa pessoa não tenha consciência disso. E mesmo que essa pessoa não peça, né? Deus atua em favor dessas pessoas por intervenção, né? E por intercessão dos seus filhos, dos cristãos. Eu queria, então, ler aqui alguns textos da Bíblia que exemplificam isso, e a prontidão como Deus atua através, né, dessa intercessão. No livro de Daniel, né, no capítulo 9, a partir do verso 3, né, a Bíblia registra que Daniel, então, quando estava terminando o período em que Deus havia profetizado através do profeta Jeremias, que era o tempo em que Israel passaria em Babilônia, ou seja, cerca de 70 anos, né? Estava ali no ano 69, já na metade do ano, e Daniel não viu nada acontecer, não viu nenhum sinal da providência divina, né? Então, ele começou a orar. Ele começou a orar e suplicar, né, para que Deus agisse e intervisse com relação à libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Então, no verso 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. Essa atitude, né? Veja bem que não foi uma oração casual, não foi uma oração assim despretensiosa, né? Aquela oração que a gente faz sem muito compromisso. Não, ele se aplicou, né? Ele se dedicou a orar e clamar a Deus por um propósito específico, a libertação do povo de Israel. E ele usou todos os meios, né, que o povo estava acostumado a agir para intensificar e demonstrar diante de Deus que realmente aquele objeto daquela oração é algo que era muito importante para ele, né? Ou seja, ele não só orou, ele clamou, né? Clamar é uma oração mais intensa, é uma oração assim com mais sentimento, com mais necessidade, né? E ele não só clamou, mas ele jejuou. E não foi um dia só, não, gente. A gente já vai ver aqui. Ele jejuou e ele também fez assim uma manifestação exterior da sua humilhação. Ele estava se humilhando diante de Deus. Ou seja, ele tirou as suas roupas normais e ele se vestiu com panos de saco, né? Ou seja, estopa, né? Sacos de carregar alimentos, aquelas coisas todas. Ele se vestiu com um pano de saco e jogou sobre a sua cabeça o pó, cinzas, né? Terra, cinzas. Isto é a maneira do judeu, né, se humilhar perante Deus. Então, não foi uma oraçãozinha, né? Não foi aquela oração rápida, casual. Foi uma súplica intensa, né? E ele se aplicou àquela súplica. Então, qual foi o resultado disso? Aqui, no verso 21, ainda do capítulo 9, Daniel relata o seguinte: falava ainda, né, falava ainda na oração, ou seja, ele estava orando ainda, né, quando o homem Gabriel, né, ele se refere a Gabriel como homem, né, por causa da sua aparência, da manifestação de Gabriel.
Falava eu ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, ele, ao estar orando, né, ele tem a visão, né, de Gabriel, mais uma vez, se achegando a ele, e não só isso, né? Gabriel veio voando e tocou nele, né? Tocou nele para que ele sentisse a sua presença. E no verso 23, o próprio anjo Daniel, né, fala, né, registrado aqui no livro de Daniel, dizendo assim, olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado, né? E considera, pois, agora, entende o que eu vou te dizer a respeito da visão. Né? Então, o que eu quero frisar com esse relato, né? Com o relato da experiência de Daniel? Ainda lá no capítulo 10, Daniel, né? Ele continua, né? Esse relato desse encontro com Gabriel e diz assim, eis que certa mão me tocou, me sacudiu e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, né? E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, ou desde o primeiro dia em que aplicastes, né, a oração e a compreender e humilhar-te, o teu Deus, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, né, que é Jesus, veio ajudar-me e eu obtive vitória. Aqui no capítulo 10, no verso 2, ele relata o período em qual ele orou. Ele diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até passarem-se 3 semanas inteiras. Então, frisando mais uma vez, a intensidade das orações de Daniel não foi uma coisa assim simples, casual, mas foi aquela oração em que você realmente tem um objetivo específico e você não desiste da oração enquanto Deus não a responde. Mais ou menos como a atitude de Jacó também, lá no Vale de Jaboque. Então, é importante a gente entender que não há nenhuma reserva da parte de Deus em atender às nossas orações. Né? Mas, às vezes, as circunstâncias demandam ações, porque como Deus respeita o livre-arbítrio, né, das pessoas, então ele precisa influenciar as pessoas para que elas ajam a fim de que algum objetivo seja alcançado. Neste caso, no caso de Daniel, o objetivo era o quê? O rei de Babilônia, que agora era um rei persa, né, que estava no trono de Babilônia, ele libertasse ou liberasse o povo de Israel do cativeiro. Então, Daniel orava para que Deus agisse, obviamente, libertando o povo. Mas para Deus libertar o povo, né, Deus podia enviar anjos que derrotariam os exércitos persas e destruir a cidade e falar, agora vocês voltam para Jerusalém. Mas não é assim que Deus age, né? Ele não age manifestando o seu poder, a sua força. Deus não age pela força, né? Como diz Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, o Espírito de Deus atua no coração do rei da Pérsia, mas, ao mesmo tempo em que ele atua, Satanás também atua.
Daniel revela aqui, ó, por 21 dias. Quanto que é 21 dias? 3 semanas. Foi o período em que Daniel se aplicou, né, a orar. E Daniel não parou de orar enquanto não houve a resposta. Não houve a resposta de Deus, né? E ele diz assim, ó, no princípio, eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, ele é uma referência a Satanás, né? Me resistiu por 21 dias, ou seja, Gabriel estava influenciando o rei da Pérsia para libertar o povo e Satanás, ao mesmo tempo, estava influenciando o rei da Pérsia para que ele não fizesse isso. Então, às vezes, a resposta da nossa oração demanda o conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Por isso, nós temos que perseverar, né, nessa oração. E quando a gente persevera na oração, em humildade, né, se humilhando perante Deus, o resultado pode demorar um pouquinho mais do que a gente espera, mas ele chega. Ele chega e ele, normalmente é o resultado que a gente espera. Bom, resumindo, né, o rei da Pérsia emitiu um decreto autorizando o povo, então, a voltar para Jerusalém. Foi a primeira leva, né, que foi Zorobabel, né, e com outros judeus que decidiram, então, retornar para Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém. Bom, o objetivo, né, dessa reflexão sobre a oração intercessora é mostrar uma prova bíblica que Deus ouve e atende às nossas orações imediatamente. Imediatamente. Porém, as circunstâncias, às vezes, demandam que ele haja através do Espírito Santo, dos anjos, para que ele mobilize, né, outras pessoas. Principalmente quando você ora ou intercede por alguém, né? Isso não depende só da sua oração. A sua oração intercessora é uma oportunidade para Deus agir, mas também depende da pessoa pela qual você está orando aceitar a influência do Espírito e, assim, agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso, às vezes, a nossa oração demora muito mais, né? Demora muito mais, por quê? Porque depende também da ação sobre a vida dessa pessoa. Eu conheço irmãs, por exemplo, ao longo do meu ministério, que oraram anos pelo marido. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu tinha uma irmã lá no meu primeiro distrito que orou 35 anos pelo marido. E eu tive o privilégio de batizá-lo. Eu me tornei muito amigo dele e acabei levando ele à decisão do batismo. Mas não foi mérito meu, não foi assim nenhuma questão, foi circunstâncias através das quais Deus vinha agindo e culminou naquele momento, né, dessa pessoa aceitar e tomar a decisão pelo batismo. Então, as nossas orações, meus queridos, elas têm valor diante de Deus, né? Aqui no livro, na página 103, né, o tema é como Deus atua através da intercessão. E aqui o autor relata, né, que ele tinha um amigo que era adventista, né, e, por alguma razão, ele perdeu contato com esse amigo por 5 anos. E, depois de algum tempo, ele recebeu notícias desse amigo e ele descobriu que já havia 3 anos que esse amigo não frequentava mais a igreja. Ou seja, depois, né, de 2 anos, esse amigo acabou, por algumas circunstâncias da vida, saindo da igreja. Ele, na verdade, havia crescido na igreja, esse amigo dele, né? Eles estavam, assim, distantes um do outro, né, cerca de 600 quilômetros. Mas, num dado momento ali, depois desses 5 anos, o pastor realmente recebeu a notícia de que o irmão desse amigo dele havia tomado a decisão e iria se batizar na igreja adventista, né? E que, obviamente, esse amigo dele, que era irmão do rapaz que ia batizar, estaria presente. E ele, então, tomou a decisão de se encontrar com esse amigo, né? E, no dia do batismo, ele esteve lá, né? E encontrou esse amigo, eles começaram a conversar. E ele, então, perguntou, como é que você está? E ele explicou, né, que estava agora, naquele momento especificamente, tendo o desejo de retornar para a igreja. E aqui ele descobriu
que esse desejo de retornar para a igreja coincidiu, né, eles relatando e conversando e falando a respeito do tempo, né, que eles estavam pensando em retornar para a igreja. O pastor Helmut percebeu que o período em que ele começou a ter esse desejo de retornar para a igreja coincidiu exatamente com o momento em que ele começou a interceder por esse amigo, né? E o que aconteceu? Eles oraram durante a jornada dos 40 dias, ele orou por esse amigo, né? E comentou, né? Ele comentou que havia orado intensamente nos últimos 20 dias por esse amigo. E que, mesmo antes disso, né, ele já estava orando por esse amigo. E ele disse que o amigo ficou sem palavras, né? Porque ele disse assim, o momento em que eu comecei a orar foi exatamente o momento em que ele sentiu Deus agindo em sua vida, né? Isso é um relato, é um registro que o pastor Helmut faz aqui no livro para mostrar que as nossas orações intercessoras, elas são eficazes. Deus começa a agir imediatamente. No momento em que você começa a interceder, Deus começa a agir. Agora, é lógico que isso demanda algumas circunstâncias, né? Atuando no coração, na mente da pessoa, até que essa pessoa venha tomar a sua decisão. Então, e aqui ele tem vários relatos, né? A igreja na Alemanha, né? Também, tudo dentro do projeto de 40 dias. Eles organizaram um encontro de oração, e esse encontro ocorria 2 vezes por semana, né? E Deus nos reavivou e nos renovou. Alguns membros da igreja que nunca haviam tido coragem de pregar o evangelho, de falar com estranhos, de repente, por iniciativa própria, começaram a se comunicar. Cada vez mais Deus estava nos unindo como igreja através da oração. Tivemos o privilégio de ter as experiências especiais no interceder e acompanhar 5 pessoas pelas quais estivemos orando nos 40 dias. Deus trabalhou de forma especial na vida dessas pessoas. Algumas vezes as pessoas desconhecidas, não cristãs, vêm ao nosso encontro, nossos cultos aos sábados. Inclusive, estamos dando estudos bíblicos a uma dessas famílias. E eles haviam escutado a respeito do sábado através de um vídeo, né, na internet, e também o livro, O Grande Conflito. Ambos estavam procurando por uma igreja por algum tempo. E tudo isso através desse movimento de oração, né? Então, nós temos que crer, irmãos, no poder da oração intercessora, né? A sua oração tem poder. Como eu mencionei ontem, você é um sacerdote de Deus. Você é uma sacerdotisa, né? Deus vê você como intercessor e ele atende a sua oração em favor das pessoas que você ama, né? Por isso, né, nós empreendemos essa jornada e continuaremos, né, nesse programa de oração em favor das pessoas que nós queremos ver no céu, né? Nós estamos lançando nas igrejas agora essa campanha para que você apresente diante do trono de Deus, né, o nome das pessoas que você quer ver no céu. Já na igreja de Vila São Jorge, eu já instalei lá o nosso altar durante o evangelismo, né, no mês de maio. Nós já deixamos lá um altar onde as pessoas têm o privilégio de colocar o nome dos seus amados, dos seus queridos, né? E todos os cultos nós intercedemos. E nós vamos implantar isso também nas outras igrejas do distrito, o que nós chamamos de o altar da oração intercessora, né? Isso, às vezes, parece apenas uma formalidade. Mas pelos relatos que nós compartilhamos com vocês aqui, tanto da Bíblia, na experiência de Daniel, como do livro, na experiência do pastor Helmut Wolff, isso nos mostra que Deus está disposto a atender a sua oração. Deus está preparado para atender as suas orações. Deus tem milhões de anjos ao seu serviço, à sua disposição, para enviar aqui na terra e atender a sua oração, influenciando as vidas das pessoas que você ama, para que elas possam tomar a decisão também por Cristo, né? Então, nós não podemos deixar de orar, meus irmãos. Nós não podemos deixar de interceder.
Nós temos que fazer isso diariamente para as pessoas que nós amamos, né? Pode parecer maçante, pode parecer cansativo você orar todos os dias pelas mesmas pessoas, mas esse é o motor, é a força através do qual Deus atua, né, na vida das pessoas que nós queremos ver no céu. Então, não desista, não desanime. Daniel orou e jejuou por 3 semanas, né? Eu falei no início aqui que eu ia revelar, né? O período do jejum dele não foi um dia, não foram 24 horas, não foram 12 horas, foram 3 semanas. Ele diz, olha, manjar aceitável não comi, né? Nem ungi a minha cabeça, né? Nem me preocupei com nada, senão, por quê? Porque o foco, o desejo do coração de Daniel era ver a profecia cumprida e o seu povo liberto. Você talvez tenha alguém que você também quer ver liberto, talvez, do vício da bebida, do vício das drogas, do vício do cigarro, não é? Então, se aplique à oração. Se aplique à oração com jejum, com intensidade, né? Dedique-se, né, a essa oração proporcionalmente ao amor que você tem pelo objeto dessa oração, né? E se esforce clamando diante de Deus para que ele possa, então, agir através do seu Espírito e dos seus santos anjos e assim alcançar essas pessoas. Bom, é assim que Deus atua através da intercessão. Então, você pode ser um instrumento necessário para que os seus amados sejam libertos, como o povo de Israel foi liberto do cativeiro, da escravidão babilônica, da escravidão egípcia. As pessoas podem ser libertas de qualquer cativeiro, seja um relacionamento, seja o trabalho, seja dúvidas, sejam ilusões. Deus pode libertar as pessoas de qualquer circunstância. E cabe a você interceder por essas pessoas, né? Que Deus te abençoe, que Deus te use como um poderoso instrumento através da poderosa oração, né? Porque a oração do justo pode muito por seus efeitos, né? Não olhe para você, não olhe para a sua fraqueza, olhe para o poder de Deus, né? E aí você vai, então, alcançar esta graça, como Daniel alcançou, e como muitas pessoas ao longo da história também alcançaram a vitória, né? Através do poder da oração. Amém.